Já estamos de volta. A identificação biométrica eleitoral vai ser obrigatória este ano para boa parte dos municípios brasileiros. No Vale do Paraíba, algumas cidades já aderiram a essa tecnologia. Mais informações com a repórter Carolina Silva. Isso, aqui em Pinda são 110 mil eleitores e mais ou menos 20 mil já fizeram o cadastro biométrico. Nós vamos conversar melhor sobre esse assunto com o chefe aqui do cartório eleitoral, que é o João Amaro. Olá, João. Fala pra gente, aqui em Pinda vai ser obrigatório o cadastro biométrico para a próxima eleição? Não, para a próxima eleição ainda não será obrigatório, né? Nós queremos tranquilizar os eleitores que aqueles que não conseguirem fazer para essa eleição, aí eles poderão retomar o agendamento lá depois da eleição. Porque os nossos eleitores têm que agendar, porque isso faz uma facilidade tanto para ele quanto para a gente. Porque o eleitor só comparece no cartório na data e no horário agendado, que vai ficar aqui mais ou menos uns 15 minutos. Fora disso, ele fica aqui 2, 3 horas. Então, o agendamento foi feito para facilitar a vida do eleitor e a nossa. E como que ele faz esse agendamento? O agendamento é feito pela internet ou aqui pessoalmente. Só que atualmente nós estamos com a agenda lotada até o final de março. Então, a gente não está tendo vaga. A gente está tentando verificar a possibilidade de disponibilizar mais algumas vagas para o mês de fevereiro e para o mês de março. Mas isso ainda nós não conseguimos fazer, mas estamos tentando para ver se a gente atende mais eleitores nesses 2 meses. João, conta pra gente, qual é a vantagem desse novo sistema? O sistema está sendo feito para a segurança do voto, né? O eleitor agora vai votar com a sua digital, que ela é única para cada eleitor, e isso traz mais uma segurança na hora da votação. Aqui em Pinda não tem um prazo ainda, né? Mas no estado de São Paulo, as cidades que vão utilizar o cadastramento biométrico na próxima eleição, qual é o prazo? O prazo para 84 municípios no estado de São Paulo termina agora no dia 27 de março. Então, os eleitores desses municípios, eles têm um prazo de 27 de março para regularizar a biometria, porque se eles não fizerem, aí terão o título cancelado e não poderão votar na próxima eleição. Mesmo os municípios como Pinda aqui, que não vai utilizar a biometria nesse ano ainda, todos os eleitores precisam fazer esse cadastramento, né? Exatamente, a biometria é obrigatória para todo mundo, né? Só que a gente ainda não tem um prazo definido para terminar a biometria dos eleitores de Pinda. Essa é a nossa diferença e dos demais municípios aqui do Vale. E quem não fizer esse cadastramento? Quem não fizer o cadastramento nesse prazo estipulado pelo tribunal terá o título cancelado e aí, numa outra oportunidade, ele poderá regularizar. Mas se for próximo da eleição, igual essa que nós temos agora, ele não vai poder votar na próxima eleição. Muito obrigada, João. Segue o repórter setorial. Você acompanha agora a entrevista especial desta edição. Tem muita gente ainda em dificuldade de entender o que é guarda compartilhada. Você tem filhos, está em processo de separação, conhece alguém que esteja? Então, chama para a sala, porque nós vamos conversar agora com a doutora Virgínia Machado, advogada, especialista nessa questão de família. Tudo bem, doutora? Uma satisfação muito grande tê-la conosco. Muito obrigada. Abrindo aqui já nesse ano novo, né? É trazendo isso mesmo. período de férias, né? Eu acho que muita gente vai estar com problema nesse período aí, com o negócio de filho, guarda para lá, guarda para cá. Totalmente. Mas começando do início, Sim. o que vem a ser a guarda compartilhada que está gerando tantas dúvidas na cabeça das pessoas? Então, guarda compartilhada é diferente de guarda alternada. Então, as pessoas acabam confundindo um pouco, sabe? A guarda compartilhada, na verdade, é quando a criança fica na posse de um dos pais, só que os dois têm ali a condição de estar decidindo juntos o futuro da criança. Qual escola vai estudar, se vai viajar para o exterior ou não. Então, tudo que é a respeito da criança é, vamos dizer assim, dividida essa responsabilidade com ambos os pais. Isso é guarda compartilhada. Mas o filho fica na posse de um deles. E aí, como está na posse de um deles, é necessária a regulamentação de visitas. Certo? Guarda alternada. Guarda alternada é quando a criança fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe. Não é muito recomendado, sabe, Cataldi? Porque acaba criando um pouco de confusão na cabeça da criança. A alternada. A alternada. A compartilhada não é obrigatória hoje em dia?
Veja bem, ela não é obrigatória, ela pode ser unilateral, onde apenas o guardião, ou o pai ou a mãe, respondem e decidem sobre a vida da criança. Muitas vezes a guarda unilateral, ela é necessária. Vamos dizer assim, os pais não se entendem de jeito nenhum, né? Eles brigaram e acabam se separando e a briga continua, existe até alienação parental no meio e a criança fica totalmente ali à mercê desse conflito entre os pais. Não se assuste, telespectador. A gente vai falar sobre alienação parental também, que já assusta todo mundo. Os termos agora O são... que será que é isso, É verdade. né? Mas é fácil, a alienação parental é quando um dos pais fala mal do outro para o filho. O avô também, a avó. Sempre, sempre, sempre. A família toda, às vezes, acaba se envolvendo. verdade. Não percebe que a criança está sendo bombardeada com informações, com angústias, com mágoas que não são dela, né? Os pais entram em conflito e colocam a criança no meio desse conflito. E a criança acaba se sentindo culpada, muitas vezes, pela separação dos pais. Sabe aquela história, né? Seu pai não vale nada, é um cara que não trabalha, seu pai vive aí na farra, isso aí é alienação parental. Seu pai não paga pensão porque ele está com outra mulher, porque ele nos abandonou. Isso é alienação parental. Tem punição para isso, doutor? Tem, lógico, pode até perder a guarda se for o caso. Tá vendo só? Olha aí, você fazendo coisa, querendo ter a guarda só para si e colocando em dúvida a possibilidade de mantê-la por estar exagerando nas conversas que não deve ter com a criança. Exatamente. Então, a criança tem que ser sempre poupada. Quando os pais têm um mínimo de cordialidade entre si, a guarda compartilhada ela é muito bem-vinda. Ela agora é regra. Antigamente a regra era guarda unilateral e normalmente ficavam os filhos com a mãe. E o pai, então, tinha o direito de visitas, né? Que tem que ser regulamentado. Porém, hoje a regra é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, a criança continua com a mãe ou com o pai, na posse de um deles, não fica pulando de casa para casa não, como é alternada, certo? Fica só com um. E o outro continua tendo que pagar pensão do mesmo jeito, continua tendo que regulamentar visitas da mesma forma, porém pode dar pitaco, sabe? Na educação, na criação, né? E tudo que envolve ali o futuro da criança. Mesmo não pagando. Mesmo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, hein? Porque tem situações que a mãe paga a escola, o pai quer dar peruada, mas ele não entra com nenhum, mas ele tem o direito de dar Tem. peruada. Se a guarda também. for compartilhada, tem sim. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pensão é uma matéria. Guarda é outra matéria. Então, às vezes, a mãe fala assim, não vou deixar ver o filho porque não paga pensão. Muito disso acontece, muito. E não pode, hein? De jeito nenhum, porque a visita é um direito da criança, não é um direito do pai ou da mãe, é da criança. Então, se a mãe faz um negócio desse, ela vai estar praticando alienação parental. Quando ela tem que estimular, inclusive, a visita do pai às crianças, das crianças ao pai, ou o contrário. Sem contar o tal do exercício arbitrário das próprias razões, que é crime, né? É crime? Não pode. Porque se ela achar que ela pode fazer tudo do jeito que ela quer, ou ele, que às vezes as crianças ficam com o pai, a mãe está trabalhando, está em outro estado, existe muito disso hoje em dia. E então o pai acaba fazendo isso, né? A mãe paga a pensão. Também não pode, de forma alguma, sua mãe nos abandonou, sabe? Como acontece bastante. De jeito, a criança tem que ser sempre poupada. Ela tem que crescer livre desse tipo de conflito que existe apenas entre os pais. Ela, para ter a sua educação, a sua criação perfeita, né, harmoniosa, para que ela seja um adulto equilibrado, emocionalmente equilibrado. Se ele já cresce dentro desses padrões, né, de conflitos, no avesso aí, o que vai acontecer? Vai se tornar um adulto emocionalmente comprometido. E muitas vezes ele reproduz aquilo que ele viveu.
Doutora, tem várias situações, né, Tem. inclusive de pais que não querem muito compromisso com o trabalho e acabam fazendo chantagem na cabeça da criança, dizendo: a sua mãe vai me botar na cadeia porque eu não pago pensão. Tem. É um outro assunto também que não um pode... outro assunto. Mas vou lhe pedir para a gente falar sobre isso na sequência da entrevista. A doutora Virgínia Machado, advogada, está hoje aqui conosco falando sobre esse assunto muito delicado, que pouca gente conhece porque teve muita novidade introduzida na legislação com a guarda compartilhada. Nós voltamos já já, não saia daí, hein? Vamos ao plantão da redação. São José dos Campos está sem radares desde julho de 2017, quando terminou o contrato com a empresa responsável pelo serviço. Porém, segundo a Prefeitura, 53 equipamentos serão instalados a partir da próxima segunda-feira. De acordo com o prefeito Felício Ramute, os radares devem estar funcionando até março. O corpo do soldado da Polícia Militar que desapareceu após cair no Rio Paraíba durante uma perseguição foi encontrado em São José dos Campos nesta quinta-feira. A vítima estava desaparecida desde terça e o Major Júnior conversou com a nossa equipe. Foi na tarde desta quinta-feira que a Polícia Militar informou que o corpo que estava desaparecido do soldado PM Leonardo Assunção foi encontrado. O Major Júnior está conosco e nos traz mais detalhes. Como foi, Major? Por volta das 14h30 de hoje, o policial que estava à margem do rio Paraíba localizou o corpo do policial boiando no rio, próximo ao local onde ele havia desaparecido. Em seguida, uma equipe embarcada que estava mais próxima foi acionada e se aproximou do corpo e fez o resgate do corpo para as margens do rio. E de lá ele foi levado a um local de onde aguardou a chegada da perícia e o carro do ML para que ele fosse levado. As buscas continuam com o suspeito? Sim, as buscas foram iniciadas em virtude do desaparecimento de duas pessoas, do policial e do suspeito de tráfico de drogas que estava sendo perseguido. Portanto, elas continuam ainda. Ao longo desses 3 dias, muitos boatos surgiram. O senhor pode explicar para a gente bem resumidamente como foi essa ocorrência? O BAEP realizava uma operação de repressão ao tráfico na Vila Machado, na zona norte de São José dos Campos, quando identificou um indivíduo realizando o tráfico de drogas. Esse indivíduo, ao ver os policiais, empreendeu fuga e pulou no rio Paraíba. Os policiais o acompanharam pela margem e em um determinado momento ele se aproximou da margem e segurou numa canoa. 2 policiais então entraram na canoa para retirar o indivíduo da água. Ele reagiu à prisão. Isso fez com que a canoa se desprendesse, fosse levada pela correnteza e que os policiais perdessem o equilíbrio e também caíssem no rio. Ao passar por uma corredeira, os 2, o policial e o indivíduo suspeito, desapareceram. O outro policial conseguiu, mais à frente, se segurar num arbusto, numa ilha que havia no rio Paraíba e conseguiu se salvar. Foi resgatado com vida e foi socorrido para o hospital. Já o soldado Assunção e o indivíduo suspeito desapareceram naquele dia e hoje, no 3º dia, nós encontramos o corpo do nosso herói, o soldado Assunção. Major, quantos profissionais estão envolvidos nessa busca? Nós tivemos cerca de 100 pessoas envolvidas no esforço de busca no rio Paraíba. Tanto bombeiros, policiais militares do BAEP, do policiamento de área de São José dos Campos, policiais do COI, do Comando de Operações Especiais, tivemos policiais do grupamento aéreo, voluntários da Defesa Civil, pastores, capelães voluntários da Polícia Militar. Tivemos o apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, do Exército Brasileiro, que nos mandou embarcações e equipes para nos apoiar. Enfim, houve um esforço bastante grande para que tivéssemos sucesso nessa busca. Major, muito obrigada. A família enlutada e a família da Polícia Militar, as nossas condolências da Rede Novo Tempo de Comunicação. Fique agora com a previsão do tempo. A seguir, você acompanha a segunda parte da entrevista especial de hoje. E tem mais. Políticos são autorizados a usar redes sociais. Os destaques no Repórter Setorial que volta já.